Os salmos que nós usamos como base é o Salmos de número 25, que nós lemos, que fala justamente sobre Davi orando ao Senhor, pedindo a Ele auxílio, mas reconhecendo também a bondade de Deus em relação à própria vida dele. Uma das coisas, meus irmãos, que a gente pode perceber diante de tanta dádiva do Senhor, é que realmente Ele nos trata de algo com muito amor, Apesar que a gente costuma fazer um certo dualismo entre justiça e amor de Deus, como se fossem duas características distintas, Deus aplica justiça e ora Ele aplica amor, mas não é bem assim. Deus não faz distinção entre Ele ser justo e depois aplica amor. Eu sempre falo que quando Ele aplica justiça, Ele está aplicando o seu amor, e quando aplica amor, aplica justiça justamente nisso. Mas falando sobre Deus ser bom, não é apenas uma característica de Deus, mas é um atributo que é atribuído a esse soberano Senhor e Criador dos céus e da terra. E por que Ele é bom? Nós precisamos entender que, infelizmente, a nossa bondade, ou o nosso exercício da bondade, muitas vezes ele oscila. Ele é de acordo com as nossas emoções. Quando a gente está bem, possivelmente a gente faz o bem, ou aplicamos a bondade, a generosidade. Mas é bem possível também que em determinado momento nós não estejamos bem ao ponto também de não fazer o que é certo, de não fazer o que é bom. Deus é diferente. Por Ele também ter o atributo de imutabilidade, Deus ele não é bom por causa do seu pico de bem-estar. Deus ele não exerce a sua bondade porque de repente ele acordou bem, dormiu a noite toda, percebeu que o sono foi maravilhoso e aplica a sua bondade. Não funciona assim com Deus. É isso que precisamos entender. Por isso que nessa imutabilidade de Deus, Ele consegue de fato, assim, bem correto, maravilhoso, aplicar a sua bondade, sem que isso seja uma interferência das emoções humanas. Porque quando alguém também nos faz bem, continuamos muitas vezes retribuindo de forma bondosa, mas quando alguém também nos faz o mal, é bem possível que também a gente aplica a maldade. Mas vamos lá, por Deus nunca mudar, nós precisamos entender que Ele não tem sombra de dúvida em relação à sua própria bondade. Nós, quando andamos pelas ruas, ou até mesmo hoje à noite, a luz bate e logo provoca a sombra. Então sombra é o quê? É o reflexo do nosso corpo ou de algum objeto, mas ele não reflete luz, ele reflete sombra. Interessante que Deus não tem sombra, apesar de entendermos que Ele é Espírito, mas sombra sugere alguma coisa que está no escuro, alguma coisa que está no lado sombrio, um lado figurativo daqui, moral das coisas. Mas Deus ele não tem sombra, nem sequer passa na vida, na característica de Deus, maldade, apesar que nós não conseguimos compreender porque que Deus muitas vezes determina certas coisas, e alguma dessas coisas podem ser interpretadas como se fossem algo mal para nós, mas em Deus não existe maldade, em Deus não existe sombra de escuridão. A Bíblia fala que claridade e trevas para Deus são as mesmas coisas. Então precisamos entender que quando Deus aplica a sua bondade, quando Ele é bom conosco, não é porque Ele está emotivamente bem, não, até mesmo porque, como nós falamos inicialmente, Deus é um ser, é um homem, é uma pessoa imutável, e por Ele ser imutável, Ele sabe muito bem aplicar a sua bondade para com as nossas vidas. Então a lei de Deus, em todas as Escrituras, vai refletir a bondade do Senhor. Por mais que Ele nos trate com severidade, e nós interpretamos essa severidade como algo ruim, Deus em todo o tempo, Ele está sendo bom com a humanidade. O fato dEle querer e exigir santidade, as coisas corretas, isso não significa que para o ser humano isso é ruim. É ruim para a nossa natureza pecaminosa. É ruim quando estamos em pecado e somos confrontados com a bondade de Deus em relação à sua santidade e ao que Ele enxerga
em relação à sua própria palavra. Mas vamos lá, meus irmãos, vamos entender um pouco sobre a bondade do nosso Deus. Vamos aqui compreender em relação a isso. Nós possuímos uma natureza que chama natureza pecaminosa. Essa natureza não é boa. Mas o que Deus, ao olhar para nós, como Ele assim exalou a sua bondade em nossas vidas. A sua bondade começa quando um homem peca, um homem se afasta de Deus, e Ele envia Jesus Cristo como seu Filho amado, o único Filho unigênito do Pai, para morrer por nós. Aqui já começamos a perceber a bondade de Deus de uma forma fora do comum. Então precisamos entender que, em primeiro lugar, para afirmar a bondade de Deus, temos que entender que é um atributo dele, não é uma característica apenas, não é uma ação voluntária, no sentido de que, eu estou sendo bom porque algo aconteceu e isso me fez bem. Não, é um atributo dele, é um atributo divino dele. Interessante quando o jovem rico se aproxima de Jesus Cristo, fala: o Senhor é bom. Jesus Cristo responde: há apenas uma pessoa boa, que é bom. Ele se refere a quem? A Deus Pai. Apesar que a natureza, as duas naturezas que Cristo tinha e tem, que é ser Deus, mas também ele recebeu a natureza humana. Mesmo ele recebendo a natureza humana, Cristo, Filho de Deus vivo, também tinha esse atributo de ser bom. Então, o fato dele vindo em homem, encarnado em homem, isso também não tira dele atributo, não desfaz dele o atributo. Apesar que lá na cruz do Calvário, ele se fez maldito. Se fez maldito não porque ele em si mesmo era maldito, ele se fez maldito por nossa causa, tomou sobre si os nossos pecados, e isso também prova o grande amor dele e a bondade do Pai para com as nossas vidas. Outra coisa que precisamos entender, porque Deus é bom no sentido absoluto, é porque Ele, somente Ele, é quem pode derramar uma graça plena, misericórdia plena, amor pleno, paciência plena e generosidade plena. Qual ser humano que pode receber em si mesmo a característica de ser bom, ao ponto de ter Deus em sua totalidade plena graça, misericórdia, amor, paciência e generosidade? E interessante que isso não tem limites. A nossa bondade, a nossa generosidade, o nosso desenvolvimento da misericórdia para com alguém, muitas vezes ela tem o seu limite. Mas quando nós atribuímos isso a Deus, meus irmãos, é ilimitado. Deus, Ele é plenamente, profundamente, eternamente misericordioso, amoroso, paciente e também generoso. Por que Deus é bom? Salmos 34, verso 8 fala que devemos provar e ver que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos 33, verso 5 vai dizer que Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Sim, meus amados, é isso que nós lemos. Bondade é um dos atributos morais de Deus, assim como a santidade, a justiça de Deus é um atributo. Outras coisas que precisamos entender sobre a bondade de Deus, é que a bondade de Deus, ela também existe nele amor, como nós falamos, graça, misericórdia e paciência. Porque Deus não é apenas o maior dos seres, Ele é sim o grande e o mais poderoso, a mais poderosa pessoa que nos ensina a verdadeira graça da bondade. Outra coisa que precisamos entender, que a bondade do Senhor, por ser a melhor de todos os seres, isso demonstra também a sua grandiosidade como Deus. O fato, meus irmãos, de Deus mostrar a sua bondade plena e saber como aplicá-la, e não depender de estação de emoção, nem de oscilação emocional, ou de depender de resultado, isso faz plenamente o exercício da sua bondade em relação a cada um de nós. Observem, quando o Senhor é bom conosco, Ele está enxergando muito mais do que a nossa própria aparência,
do que o nosso exercício ou as nossas atividades ser bom. Ele aplica porque ele enxerga profundamente o nosso coração e precisamos certamente dessa misericórdia dele. Outra questão que precisamos entender, que além da bondade de ser um atributo divino, em segundo lugar podemos notar que a bondade de Deus se manifesta. A bondade de Deus, meus irmãos, é tão grande que também ela não fica apenas no campo do dizer, das palavras, mas a bondade dele é manifesta e principalmente percebemos isso na sua própria igreja. Olha só o que está escrito no Salmo de número 31, verso 19. Salmos 31, verso 19 vai estar escrito assim: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. O salmista trazendo um lamento, mas também um louvor a Deus pelo cuidado do seu povo. Meus irmãos, um dos maiores exercícios da bondade do Senhor, percebemos isso no seu corpo, na sua igreja. A bondade dele é manifestada suprindo as nossas carências e necessidades. Como podemos compreender que um missionário que está pregando a palavra de Deus num país comunista fechado, e de repente, de uma forma que a gente nem espera, chega ali a provisão de um lugar ou de pessoas que a gente considera até mesmo inimiga? Observe bem, meus irmãos, como Deus tem sido bom com a sua igreja, provido o mantimento para os seus missionários, provendo também o mantimento para os seus filhos, e não os deixando cair em necessidades ao ponto de serem extremas. Mesmo que esses servos do Senhor estejam em países longínquos, países fechados, a bondade do Senhor chega até eles, suprindo também as suas necessidades. A bondade do Senhor também se manifesta no seu perdão. Quando nós somos perdoados também dos nossos pecados, percebemos também a manifestação da bondade de Deus nisso. Meus irmãos, somente Deus que pode nos perdoar de fato e esquecer dos nossos pecados. Nós, seres humanos, não somos assim não, muitas vezes. Quando alguém peca, por mais que ele seja restaurado por Deus, até para elogiar o irmão, nós mencionamos a sua queda. A bondade de Deus é diferente da nossa. Quando ele nos perdoa, quando realmente, confessamos nossos pecados, arrependemos e nunca mais, e ele nos perdoa, ele não se lembra, ele não nos acusará mais dos pecados que cometemos. E isso prova profundamente a bondade de Deus sendo manifestada pelo perdão dos nossos pecados. Volto a dizer, que bondade de Deus é essa, de ter enviado o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós pecadores imerecidos, moribundos, miseráveis. Bondade de Deus em sua forma plena. É bem possível que o pai ou a mãe possa perdoar o seu filho por alguma ação. Mas preste atenção, até nisso nós erramos na nossa bondade, na questão do perdão. Em que sentido? Chegando lá na frente, se tivermos uma discussão, tivermos com raiva, é bem possível que o pai ou a mãe possa o quê? Fazer menção de um erro cometido lá atrás, mesmo que tenha sido perdoado. Volto a dizer, mas o nosso Deus, na manifestação do seu perdão, demonstrando aí a sua imensa e poderosa e profunda bondade, o seu atributo, ele manifesta isso em nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo de número 30, versos 18 e 19, está escrito que bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Percebam bem, quando escrevendo essas crônicas, mostrando que a bondade do Senhor é de tal forma que também mostra aos seus servos o caminho correto em que devem andar. Qual outra bondade que podemos aqui perceber? É justamente, Deus é bom por ter nos revelado ou se feito revelar por várias situações, mostrando na consciência, nas nossas ações, o nosso coração, usando os profetas, usando os nossos pais antigos, nos trazendo, como diz Hebreus capítulo de número 1, que Ele falou através do seu Filho,
mostrando que a bondade dele também aponta o caminho da correção, ou da retidão. Quando o nosso Deus, meus irmãos, é bom, Ele também vai nos mostrar o caminho em que devemos andar. Quando nós temos algumas pessoas competindo, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas eu tive a experiência de um dia estar trabalhando em um certo setor, eu só que estava manuseando erradamente um instrumento. E tinha uma pessoa que estava próxima de mim, que era já experiente, ele vendo eu manuseando aquele instrumento de forma errada. Até que um dia, infelizmente, eu quebrei aquele instrumento. Aí o rapaz chega assim: rapaz, tu quebrou. Mas por que tu fez isso? Aí eu perguntei: mas tu sabia? Sabia, por que você não me ensinou? Meus irmãos, olha a bondade de Deus. Além de perdoar os nossos pecados, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, Ele ainda nos aponta o caminho correto em que devemos andar. E isso também manifesta a bondade de Deus. E essa manifestação da bondade do Senhor é justamente para que possamos todos os dias, e devemos todos os dias, buscar aquilo que é correto diante do Senhor. Romanos 2, verso 4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Paulo falando a Coríntios, falando sobre as ações, de como essa igreja deveria levar diante do Senhor, dizendo: você está desprezando a riqueza? Como é que você pode desprezar a bondade, tolerância, a longanimidade, ignorando a bondade de Deus para a sua vida? Nós não podemos ignorar essa bondade. E essa bondade também está intrínseca aí, o quê? O conhecimento da verdade. Então Deus foi bom a tal ponto, de além de se fazer realmente conhecido, enviando também o seu Filho para nos tornarmos ainda mais íntimos dele, mantém ainda pela sua palavra o conhecimento para que os seus filhos na caminhada não percam o caminho. E isso também revela a bondade de Deus. Por isso que o salmista no verso 5 fala, verso 8, que Deus é bom e reto. A ideia de ser bom e reto demonstra o que a bondade dele anda de acordo com aquilo que é certo, com aquilo que é correto, com aquilo que tem direção e norte, que aponta para o que é bom e para aquilo que discerne as coisas ruins das coisas boas. Então o salmista está dizendo que a bondade do Senhor, verso 8, ela é boa, mas nos conduz a um caminho que nos leva justamente ao caminho bom. No verso 9 fala que, como isso é tido, Ele vai guiar nessa retidão, a partir da humildade que temos no coração, na justiça do ensino. Outra questão que ele vai colocar aqui, ainda mais refutando, verso de número 10, ele vai mostrar que as veredas do Senhor são misericórdia. Olha a bondade de Deus aí. Ela é verdade para que os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Observe bem, Deus, na sua bondade, além de nos mostrar e de nos falar, Ele vai guiar também aqueles que andam em seus caminhos para o caminho que é correto. Meus irmãos, eu não creio que Deus, para os seus filhos, aponta o caminho de ruína e fala: entra por esse caminho e vai-se embora. Nenhum de nós temos a desculpa de saber, ou de entender, ou até mesmo de negar esse entendimento, esses ensinamentos, ao ponto de dizer: eu não conheço Deus, eu estou errando porque não conheço Deus. A bondade de Deus nos revelou pelo seu Santo Espírito a palavra do Senhor. Isso é bondade de Deus. Outra questão também que ele vai colocar aqui, que quando o homem teme ao Senhor, verso de número 12, ele vai firmar ainda mais a instrução desse caminho. Observe que ele fala aqui, que o homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Aí você fala: então eu terei a capacidade de escolher o caminho que eu devo andar? Não.
A ideia aqui da bondade de Deus em mostrar o que é correto, o que é reto, o que é justo é que quando eu estou na presença dEle, a bondade dEle me faz seguir a vontade própria do Deus vivo e não a minha vontade. Isso também é bondade do Senhor, de além de nos mostrar o caminho, de nos fazer tomar decisões que sejam segundo a sua própria vontade. Por quê, meus irmãos? A vontade dele é o quê? É boa, perfeita e agradável. Então, aqueles que temem ao Senhor, Ele o fará decidir não os seus próprios caminhos. As nossas decisões, meus irmãos, elas são falhas. Por quê? A nossa mente é caída. A nossa mente é tão caída que o homem por si mesmo não conhece a Deus. Ele nem pode conhecer a Deus por si mesmo. Ele precisa do auxílio da palavra, ele precisa da iluminação do Espírito Santo, ele precisa conhecer a Deus por sua palavra. Não tem como o homem dizer, eu conheço a Deus, por si mesmo. Ele precisa ter meios para conhecer Deus, e Deus deixou os seus meios para conhecer. E um dos meios mais poderosos é o quê? A sua própria palavra. Então a bondade do Senhor nos leva a caminho reto, a veredas do Senhor, que são veredas de misericórdia, que nos fazem guardar a aliança com Ele, nos fazem guardar os seus testemunhos, e por causa disso, o Senhor, meus irmãos, nos livrará da iniquidade. Por fim, meus irmãos, outra coisa que também podemos concluir em relação à bondade do Senhor, porque Ele é bom. Deus também é bom para conosco, porque Ele percebe também em nós fraquezas. Deus poderia ser um Deus carrasco e dizer assim, tu é fraco, o problema é seu, mas não, Ele nos fortalece também. No verso de número 13 fala que as pessoas que temem ao Senhor, eles prosperarão. Eles prosperarão o quê? Nas riquezas? Não, no repouso da sua alma. Olha que prosperidade aí. Porque existem muitas pessoas que têm riquezas, mas não têm descanso, não têm paz, não conseguem inclinar, e fala que aqueles que temem ao Senhor, a bondade do Senhor o fará prosperar no repouso, no descanso, no alívio. Aqui é tirado o quê? A ansiedade. Aqui é tirado o quê? Depressão. Aqui é tirado o quê, meus irmãos? As perspectivas erradas da vida. Mas o Senhor, por ser bom, faz essa pessoa repousar a sua alma. E não apenas a sua alma, mas faz com que a sua descendência venha herdar a terra. Ele percebe também que nas nossas fraquezas, além de nos trazer o repouso, além de nos trazer vida, Ele é aquele também que pela sua bondade, alivia a tribulação do coração. Olha só que o verso 17, o que Davi clama para Deus. Deus, alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Percebam, meus irmãos, que o autor está reconhecendo essa bondade de Deus, porque Ele é o único que pode nos aliviar, nos tirar das aflições, é o único que pode realmente nos tirar dos sofrimentos, e é o único que pode perdoar os nossos pecados. O salmista reconhecendo essa bondade de Deus, em aliviar, em livrar e perdoar. Quem pode fazer isso? Somente Deus, através da sua bondade, um atributo divino. Outra coisa que o salmista também vai considerar, está no verso de número 20, é uma petição também se relacionando à bondade de Deus, que ele diz, guarda a minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Meus irmãos, os comentaristas, eles dão duas conotações a esse verso. O primeiro entendimento é que Davi está pedindo para guardar de si mesmo. Outro comentário que é feito, que é guardar da vergonha de tomar alguma decisão errada em relação a outra pessoa. No primeiro sentido de guardar a si mesmo,
nós temos que pedir ao Senhor para que nos guarde das nossas próprias vidas. Porque qual o nosso maior inimigo, meus amados irmãos? Somos nós mesmos. A Bíblia nos fala que o inimigo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. O salmista está pedindo ao Senhor para também guardar de si mesmo, para guardar do seu próprio pecado. Davi conhecia quem era, meus irmãos. Salmo 51 mostra o relato de quem ele era e o que ele fez diante de Deus. Pecou contra Deus. Ele pecou de uma forma tão terrível que o seu primogênito com Betseba falece, a causa do pecado terrível de Davi. Então perceba, meus irmãos, precisamos rogar a bondade de Deus para guardar de nós mesmos. Então guarda-me, Senhor, livra minha alma, mas também pedir ao Senhor que nos livre da maldade e da influência também daqueles que estão de fora. Ele menciona sobre os inimigos, verso de número 19, obrigado, pastor. Ele vai dizer: considero os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. A ideia aqui de guardar não apenas de si, mas guardar também dos seus inimigos, não está apenas atribuindo a guarda da sua própria vida física. Meus irmãos, qual o maior perigo que nós enfrentamos nos dias de hoje? É a morte física ou as ideologias da mente? Alguns vão dizer, o pior é sermos livrados da morte física, mas eu digo que não. Nesses últimos dias, o problema não é morrer fisicamente. A grande questão é que se morrermos, se quando a morte chegar, se estamos com Cristo ou não. A ideia de Davi também aqui, em guardar dos seus inimigos, está também correlacionado não apenas o ódio, o escárnio dos seus inimigos, porque são muitos, meus irmãos. Tanto é que no primeiro verso, ele vai pedir ao Senhor também, que exulte sobre os seus inimigos, que ele possa vencer sobre os seus inimigos, porque Davi, um homem lutador, venceu muitos e trouxe muito ódio para ele. Mas o problema também aqui se relaciona às influências da sua própria alma. O que é pior, meus irmãos, que temos visto nesses últimos dias, são as mentes sendo cativas às ideologias que não são de Deus. Jovens entrando na faculdade de um jeito, saem de outra forma. Eles entram crentes e saem parecendo demônio. Entram com um rosto bonito, uma face linda, e saem totalmente desfigurados. E eu vejo que nesses dias que estamos passando, precisamos pedir ao Senhor que pela sua bondade nos livre do ódio, da influência dos inimigos. Principalmente que a gente vê aí as pessoas, organizações, paradas, manifestações, fazendo escárnios contra Deus, blasfêmias contra o Espírito Santo. E temos visto muitos cristãos dizendo assim, isso é normal, eles estão fazendo a parte deles, eles estão apenas manifestando a sua contrariedade ao Evangelho, mas é muito mais do que isso, meus irmãos. Então a ideia também não é apenas livrar de si mesmo, mas livrar dos seus inimigos, para que ele não seja envergonhado. Verso de número 21, ele vai pedir a bondade do Senhor, que o preserve, na sinceridade e na retidão. Outra coisa que precisamos pedir ao Senhor na sua bondade, que preserve a nossa vida íntegra. Um cristão sendo íntegro, um cristão sendo o verdadeiro exemplo de Cristo aqui nessa terra. Então o salmista apenas não pede para guardar de si mesmo, guardar a sua alma de emoções, de sofrimentos psicológicos, de também problemas com seus inimigos, porque somente no Senhor é que encontramos refúgio, mas ele pede ao Senhor para preservar a sua sinceridade e a sua retidão. E é um desafio também nos dias de hoje, nós mantemos a sinceridade. Hoje mentimos para agradarmos alguém, mentimos sobre quem somos,
nós muitas vezes negligenciamos quem somos como cristãos. E o pedido do salmista, pela bondade do Senhor, é que Ele preserve, que esse Deus poderoso preserve a verdade, a sinceridade, a singeleza do coração, a sua retidão, o seu convívio de uma pessoa verdadeira e honesta. E precisamos rogar ao Senhor essa bondade também, preservando a nossa sinceridade. Pastor Alexandre Ximenes disse que a certidão de nascimento do filho do diabo é a mentira. Quem mente tem registrado na sua certidão que o seu pai é Satanás. Isso é sério, né, meus irmãos? A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. E quem mente é filho de quem? Do diabo. O salmista fala: Senhor, me preserve na sinceridade, me preserve na verdade, me preserve na retidão, porque essa esperança está nele. Por fim, meus amados, eu quero concluir dizendo que nós devemos exaltar a bondade de Deus, conforme também Salmo 107, verso 8 fala: vocês devem render graças ao Senhor, porque a sua bondade e suas maravilhas são para os seus filhos, são para os filhos dos homens. Marcos 10, 18 fala: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus Cristo falando sobre Deus. Então, primeiro, precisamos render graças a um Deus bom, precisamos render a Ele toda a honra por sua bondade, e entender que todos os seres humanos são pecadores, e há um só verdadeiramente bom, reto, sublime em todas as coisas, que é o nosso Deus bondoso e maravilhoso. Finalizando o verso de número 4, vamos terminar lendo esse verso, que ele diz: Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Não há como conhecer o Senhor se não conhecer a palavra. Não há como saber quem é Deus se nós não tivermos acesso à sua palavra. Só saberemos, meus irmãos, um pouco de quem é Deus, porque na verdade não tem como mensurar esse Deus maravilhoso, mas podemos de uma certa forma conhecê-lo melhor, conhecer a sua bondade. Então, se você está passando por tribulação, não é que Deus está sendo bom, apenas porque você é legal, vou te livrar dessas tentações, vou te livrar dessas tribulações. Não, Deus está sendo bom, não é por sua causa, é porque Ele é bom. Deus não derrama, meus irmãos, a sua misericórdia sobre as nossas vidas porque merecemos. Ele o faz porque Ele é bom. Por que Deus nos concede vida? Porque somos merecedores? Não, porque Ele é bom. Porque podemos comer, calçar os sapatos, vestir as roupas? Porque podemos desfrutar dessa natureza? Porque somos bons? Não, porque Ele é bom. Então precisamos exaltar a sua bondade para todo sempre em nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos orar agradecendo ao Senhor.